Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, sou fã de luta livre há mais de 30 anos. Olha quem está invadindo aqui o nosso canal, Match na área. É campeão da internet atualmente, cara? Hoje a gente tá na fase do Freebirds, na regra dos Freebirds. O título ele tá com a dinastia Rurik. Ah, Teoricamente é pra valer pra todo mundo. legal, cara. Resolveu Teoricamente é fazer pra valer pra todo mundo. regra Freebird com título da internet. Exato. Sensacional. Match, muito obrigado por você estar aqui de novo no nosso canal. Hoje a Valeu. gente vai estar falando sobre o Night of Champions. Rapaz, eu não sei quanto a você. Eu tava com medo desse show, Eu tava cara. também, tava Eu também. tava com medo desse show, mas olha, me responde aí. Foi um show bom pra você? Vou perguntar, vou além. Pergunta se é exagero, se é fato ou exagero. Foi o melhor PLE da WWE esse ano? Ah, não. Eu não. Ó, na minha cabeça, a noite 2 da WrestleMania ainda foi algo pra mim muito bom. Teve um outro PLE, eu não vou lembrar agora, que também foi muito bom, mas eu não vou lembrar agora qual que foi. Que a gente até foi surpreendido positivamente. Agora, o do Night of Champions, eu achei ele um bom PLE, Uhum, mas eu acho que não chegou a ser o melhor. Eu acho que tiveram. Porque eu acho que assim, não, a luta, por exemplo, a primeira luta, ela teve o resultado que pra gente salvou um pouco, mas a luta não foi assim uhum. espetacular, né? Sim, sim. A luta do Trick Williams com o Rick Saints, a mesma coisa. Pra mim, eu não achei nada demais. Foi uma luta Uhum, ok. A luta da Jade Cargill com a Tiffany também. Pra mim, foi uma uhum. luta ok. E que serviu muito mais de gancho pra rivalidade que ela vai ter com a Charlotte do que qualquer outra coisa. Então, assim, Verdade. pra mim, se fosse falar da qualidade das lutas, a gente conseguiria falar mais de Io Sky e Liv Morgan, de Braun Uhum, Breaker e Seth Rollins, que ali sim pra mim foi a melhor luta da noite. E a uhum. luta do Sami Zayn com o Cody e o Gunter, que pra mim foi muito boa e o resultado foi surpreendente. Mas, Show. então assim, um ótimo PLE, mas não foi o melhor do. Não foi o Uhum. melhor PLE da WWE, pelo menos não pra mim, nesse ano. Eu praticamente, se a gente separar a WrestleMania, noite um e 2 eu concordo contigo. A noite 2 foi melhor. Agora, se a gente botar a noite um junto no mesmo balaio de gato e fizer a média, Não tem. Aí aí não tem. fica metade-metade, né? Exatamente. Para mim o Night of Champions ele foi muito bom e assim eu coloco ele lá em cima justamente porque ele quebrou um pouco esse padrão que a gente estava tendo de shows com resultados previsíveis, de Sim. coisas que só estavam servindo para alavancar outros shows. A gente teve muita coisa interessante e tivemos surpresas absurdas. E o fato da WWE ter feito arroz com feijão em algumas coisas é que acho que eu acho que o alívio acabou fazendo com que eu ficasse com a sensação muito melhor do show do que Sim. seria o normal. Então, assim, eu coloquei ele lá em cima. Mas assim, só considerando main roster, porque se você for considerar o guarda-chuva inteiro da WWE, eu não sei quanto a você, mas eu acho que tanto o Stand and Deliver da NXT quanto o Noite de los Grandes da AAA Sim, foram sim. melhores, Sim, né? sim. Agora, você estava falando aí das lutas, né? A gente vai começar a falar um pouquinho das lutas que a gente teve. E a gente abriu com o Obafemi e Jey Uso. E assim, eu queria saber, primeiro, quão apavorado que você estava com a possibilidade do Jey Uso vencer esse troço. E o que que você achou do Obafemi vencendo esse King of the Ring? Eu acho que assim, ó, a possibilidade do Jey Uso vencer pra mim era muito grande, mas mais numa possibilidade do Brock Lesnar aparecer e atrapalhar a luta. Eu achava que o Jey Uso só venceria assim. Eu não achava que teria um envolvimento da Bloodline. Ah, falaram do Zila Zilla Fatu. Fatu e tal. Eu não acreditava em absolutamente nada disso. O que eu acreditava de fato, e eu ainda falei pra galera logo no início da live, que eu falei, ó, eu acho que o Jey Uso vai ganhar, mas eu achava que era com o envolvimento do Brock Lesnar, entendeu? Sim, Na sim. verdade, o primeiro ponto foi e que eu fiquei com mais medo. Eu achei que o Brock Lesnar ia se envolver na luta do Obafemi com o Dominique. E o Dominique ia pra final. E aí era muito mais garantido uma Entendi. vitória do Jey Uso. Entendeu? Uhum. É verdade. Então, era o que Verdade. eu imaginava, porque eu achava que o Brock Lesnar ia invadir ali e tal. Uhum. Vendo essa situação, o Brock Lesnar realmente não apareceu, o que eu entendi foi, pode ser que ele apareça depois da vitória do Sim. Obafemi, né? Uhum. Mas com o Obafemi vencendo, cara, pra mim, eu acho que foi um acerto. Uhum. Eles estão repetindo muito do que aconteceu em 2002 com o Brock.
Só que o Obafemi, pra mim, ele tem alguns pontos a mais do que o Brock teve naquela época. A gente teve toda a ascensão do Obafemi no NXT, que a gente acompanhou. Então foi o NXT North American Champion, se não me falha a memória, com o reinado mais longo. E foi campeão do NXT 2 vezes. Até hoje eu não entendo aquela derrota que ele teve pro Rick Saints, tá ligado? Ninguém entende. Talvez possa ter sido até uma cláusula contratual pro Rick Saints e pra WWE. Tipo, você vai pro NXT, você vai ganhar um título, depois você perde e tal, mas pelo menos você tem um título garantido, tá ligado? Pode ter sido algo parecido com isso. Mas ganhou o título 2 vezes, teve um reinado muito consistente a ponto de, eu estou abandonando o título aqui, porque tem... Tipo, a Asuka fez lá em 2018, né? Tipo, final de 2017, início de 2018. Então, e além dessa caminhada de 2 anos, eu acho, mais ou menos, que teve com o Obafemi, ele ganhou do Brock Lesnar. Na WrestleMania de abertura dele. Entendeu? E aí agora ele ganha o King of the Ring e vai disputar um cinturão no SummerSlam. Então, assim, muito desenhado, né? O Brock, ele participou da OVW, que não existia ali cinturão nem nada do gênero. Ele não chega... exibia, exato. Ele chega, ganha de uma galera, aí ganha o King of the Ring, acho que do Rob Van Dam na final, se não me falha a memória. E depois já vai lutar contra o The Rock. Obviamente que também teve a questão do Rock tá saindo pra Hollywood na época, era o momento que ele ia fazer as gravações, se não me falha a memória, do Escorpião Rei. Ele tinha participado do Retorno da Múmia e ia fazer as gravações do Escorpião Rei. E aí o Rock vai voltar só lá no final de janeiro de 2003, quando ele vem em Hollywood Rock e tal, faz a primeira feud ali com o Hulk Hogan de novo, pra depois lutar contra o Stone Cold. Então, assim, nesse período, o Brock Lesnar já ganha o título e vai segurar até o Survivor Series. Eu acho que o Obafemi, até pelos nomes que a gente tem hoje, eu acho que se esse cinturão, o Obafemi de alguma maneira ganhar no SummerSlam, seja do Roman Reigns ou seja do Sami Zayn, eu acho que ele segura até mais. Até mais. Tá? É bem interessante isso, porque tem muita gente que não, assim, pelo menos no meu canal, não sei no seu, tem gente que não tá gostando muito dessa história do Obafemi crescer tanto. Eu sempre tenho que ficar lembrando exatamente isso, gente. A construção do Obafemi é a construção do Brock Lesnar. Desde que o Obafemi entrou, cara, em janeiro, quando entrou, eu falei, gente, o Obafemi vai lutar contra um monte de jobber, ele vai ganhar o King of the Ring, ele vai pro SummerSlam lutar pelo título. E eu ainda falei, eu acho que ele vai ganhar, vai ser exatamente a construção do Brock. Agora, uma coisa que muita gente está falando sobre o Obafemi é que ele é limitado, porque ele não fez uma luta acima de 8 minutos. E a maior luta que ele fez no main roster até agora foi esta contra o Jey Uso, tirando aquela luta contra o Corey lá na aposentadoria do Cena, que foram 11 minutos. Quando você olha isso, você concorda com essa ideia de que o Obafemi é limitado, ou você acha que a trajetória dele está sendo legal, está sendo interessante e a WWE tem que seguir nesse ritmo? Não, eu acho que assim, ele não é limitado e é só ver as lutas dele no NXT. Pega algumas lutas dele contra o Devon Evans, por exemplo. Pega a luta dele com o... Putz, como é que era o nome daquele cara? O Wesley, que era da MSK, né, e tal, que depois ele voltou lá pra TNA e tal. Então, assim, é só pegar várias lutas dele do NXT que você vai ver que não, ele não é limitado. Eu acho que dentro do main roster ele tá sendo construído de uma outra forma. Isso eu concordo. Não, ele não tem, pelo menos do que eu vejo, não é nem que ele não tem a mesma liberdade criativa, mas até as lutas dele estão sendo muito menores, estão construindo o cara realmente como um monstro. Mas eu acho que isso vai ser adaptado. Eu acho que logo que ele ganhar o cinturão, isso vai ser adaptado. Tá ligado? Tipo, eu acho que construíram muito essa crescente, essa linha dele ser um monstro, porque precisava por conta de quem ele ia enfrentar, que era o Brock Lesnar, né? Então, você vê que o que ele teve que fazer com relação ao Brock Lesnar, assim, até hoje pra mim é uma incógnita. Eu não sei se ele aguenta fazer uma luta, se ele faz a luta pequena porque ele não quer fazer lutas maiores ou porque realmente ele não aguenta por conta da idade. Eu chuto que é porque ele não quer fazer uma luta longa. Eu acho que o Brock Lesnar é um cara que aguenta, tá ligado? Eu também acho. Então, e assim, se você pega as lutas do Brock, tipo, teria que pegar lá desde 2012 quando ele volta. Mas ele fez algumas lutas longas, mas depois ele começou a fazer luta só squash, tá ligado? Tipo, e só abrindo show, né?
Tinha várias lutas dele fazendo, na verdade, main Algumas, event, né? com o Roma ele fez main event, tá? Com o Goldberg no Survivor Series ele fez main event. Mas faz parte, né? Foi. Se eu não me engano, contra o Rollins ele faz na WrestleMania, ele abre o show, porque a gente brinca que é aquele negócio, o Brock Lesnar, se ele não é main event, ele já quer fazer a primeira luta, que é pra ele ir embora pra casa rápido. Isso, a gente brinca com isso. Essa é a brincadeira, né? Então com o Rollins foi isso. Então assim, tem alguns momentos, né? As lutas do Brock, elas às vezes tendem a ser meio event. Contra o Braun Strowman foi meio event. Contra o Drew McIntyre na WrestleMania. Então, é que o Brock não é um cara que vai lutar em qualquer PLE, né? Então, são raras as lutas, né? Que ele faz, que ele não luta em PLEs como o SummerSlam ou o WrestleMania, né? Ou, que nem recentemente, o Survivor Series. Então, existe uma ou outra só. Agora, no caso do Obafemi, eu acho que a construção ela precisou ser assim, dele ser um cara, um monstro dominante, por conta de quem ele ia enfrentar. Dificilmente agora, por exemplo, se ele decidir enfrentar o Roman Reigns, dificilmente essa luta vai ter menos de 15 minutos. Dificilmente. Entendeu? Verdade. Porque, o Roman Reigns é um cara que constrói as coisas mais devagar e tal, né? A luta dele nos primeiros 10 minutos é a mesma coisa de sempre, entendeu? Agora, se ele decide pegar um cara como o Sami Zayn no SummerSlam, que eu não duvido, eu acho que também é uma luta que não tende a ser tão curta, mas seria mais curta do que a luta contra o Roman. Mas eu acho que depois de ganhar o título, que eu acho que ele vai ganhar o título, tá? Eu acredito que ele vai ganhar o título. Eu acho que ele vai conseguir depois, dependendo dos próximos oponentes, vão colocar ele pra aumentar um pouco mais esse tempo de luta e soltar um pouco mais. Eu acho que foi necessário. E é aquele negócio, foi necessário colocar ele como um monstro dominante por conta de quem ele ia enfrentar, que era o Brock Lesnar. E aí, beleza, terminou a rivalidade, também não dá pra colocar ele pra lutar abaixo, porque ele acabou de ganhar do Brock Lesnar, entendeu? Por mais que, na verdade, ele tenha perdido a última. Então tá 1-1, né? Então, assim, não dá pra também, falou, beleza, terminou a rivalidade aqui, agora já joga ele lá pra baixo de novo e vai ser um cara normal de novo. Não tem como. Inclusive, eu senti que nessa luta com o Jey Uso, ele até vendeu um pouco mais os golpes do que eu imaginava que ele venderia. Muita gente ficou surpreso com o fato de que ele vendeu tantos golpes do Jey Uso. Exato, ele tomou, tipo, eu não lembro se foi um uso splash lá logo no início, que ele já começou a vender a costela ali como se, nossa senhora, passou um caminhão por cima. Entendeu? Isso, então, verdade. Mas eu acho que vai ser mais ou menos isso, entendeu? Eu acho que eu não acho ele limitado, tá? Eu acho que na construção atual limitam ele por conta dessa construção do personagem e tal, mas isso tende a parar daqui pra frente, entendeu? Entendi. Show de bola. Vamos passar então pro segundo tópico. Eu concordo com tudo que você falou, tá? Isso aí eu vou acompanhar o relator, porque realmente eu tô contigo. Eu acho que é isso. O Obafemi foi construído como monstro para poder destruir o Brock e também para poder destruir o Roman lá na frente. Eu acho que não poderia ser ninguém tão menos forte do que isso para poder aniquilar o Roman lá na frente. Agora, vamos falar de Liv Morgan e Io Sky, outra luta que eu fiquei com medo. Primeira coisa, podemos agradecer ao Danhausen por ter zicado a Liv Morgan e ela ter perdido a luta, porque se a Liv Morgan tivesse ganho a luta, esse Oclinho ia aparecer aqui durante a live, eu ia soltar o maior heel turn da história com a Liv Morgan tendo vencido, sendo campeã mundial. O que você achou dessa luta? Pra mim, a Liv Morgan participar do Queen of the Ring já foi um erro dela participar, né? Ela chegar na final, então, nem se fala. Pra mim, na verdade, assim, ela poderia chegar na final, foi o que eu falei, a minha fanfic era algo maravilhosa, assim. O que eu tinha na cabeça era o seguinte, a Liv Morgan, ela perderia na semifinal, porque a Stephanie Vaquer ia atacar ela, e quem ia ganhar o Queen of the Ring era a Raquel Rodrigues. Muita e gente aí, estava apostando nisso. No Night of Champions, a Raquel Rodrigues venceria o Queen of the Ring, e depois a Stephanie Vaquer lutaria contra a Liv Morgan, no mesmo show. E aí, a Raquel Rodrigues ajudaria a Liv Morgan a vencer a Stephanie Vaquer, mantendo o cinturão, e depois faria o face turn em cima dela, atacando ela e falando, no SummerSlam a gente se encontra. Entendeu? Face turn, então, acho que seria mais um heel turn. Não, acho seria que face Morgan ficaria face, né?
A Então, Liv Morgan estaria apanhando, né? é que assim, se a Raquel Rodrigues apenas saísse da Judgment Day, seria um face turn, entendeu? Teria que a Raquel expulsar a Liv Morgan e manter a Judgment Day pra ela. Só que já não faz muito sentido, porque a Liv Morgan tá com o Dominique, tem o JD ainda também, então seria mais a Raquel Rodrigues, eu estou saindo fora, entendeu? Entendi. Seria mais ou menos nesse sentido, entendeu? Uhum. Mas a hora que o Danhausen, ele amaldiçoa a Liv Morgan, na hora a gente perdeu, acabou, já era. Já era. Nossa, eu vibrei na live. Na hora, gente, vamos, acabou, já era. Ganhou, a Io Sky ganhou. E pra mim foi uma boa forma. Eu achei legal a forma como eles colocaram realmente. Porque agora vão tentar ir atrás do Danhausen, que amaldiçoou ela. Já é o segundo. Ela não perdeu o título, mas, pô, perdeu a coroa. Então é a segunda grande perda causada pelo Danhausen, né? E aí ela falou lá que o Danhausen tá devendo uma grana pra Judgment Day e tal. E, pô, eu achei sensacional a forma como eles colocaram, sim. Acho que dá pra agradecer. E pra mim é aquele negócio, né? Aí o Sky ter escolhido a Liv Morgan é a lógica mais simples, né? Ela acabou de derrotar a campeã mundial. Então, qual campeã que ela vai desafiar? Aquela acabou de ganhar. Ficou meio óbvio essa situação, né? Não faria muito sentido ela falar assim, vou desafiar a Rhea Ripley, eu vou ter que ser draftada pro SmackDown, desafiar a minha melhor amiga que é campeã, e que por mais que ela nunca tenha me vencido, pô, é a minha melhor amiga que é campeã, sendo que eu acabei de vencer a outra campeã aqui. Então, realmente, assim, não faria muito sentido, né? Pra mim, eu acho que realmente fez a lógica ali, aí o Sky acabar escolhendo ela. Aí eu até vou levantar pra você uma pergunta que é assim, eu não sei se você teve essa percepção também, algumas pessoas da live tiveram, eu tive, que foi o seguinte, você achou que o começo do combate, até mais ou menos ali pela metade, o combate tava meio devagar? Parecia que elas estavam, tipo... Tentando se encaixar. Tentando se encaixar, parecia que os movimentos não estavam fluidos. Não sei se elas estavam com algum receio de alguma coisa, tentando fazer as coisas com um pouco mais de segurança. Mas, sabe, aquela corridinha daí o Sky que ela corre, passa por baixo e vai pra outra corda, pareceu tipo no 0.5. Eu falei, caraca, velho, o que tá acontecendo? Da metade pra frente, aí meio que deu uma encaixada e beleza, foi. Mas antes eu falei, caraca, não sei se vocês também tiveram essa percepção. A gente teve gente que estava comentando que no começo da luta estava meio esquisita, e teve gente que chegou a questionar se era a vestimenta, né? Porque as vestimentas estão cada vez ficando mais elaboradas para as lutadoras lá na Arábia Saudita. E elas têm que levar a própria vestimenta, a WWE tem que verificar e eles customizam lá, né? Tem as costureiras e tudo mais. Eu não sei se, de repente, essas vestimentas, por serem novas, me deram a impressão que foram novas. Se, de repente, estava meio apertado, não sei o que, alguma coisa, e elas conseguiram... De repente, elas ficaram sentindo a coisa antes para depois se soltarem. Assim, uma coisa que eu tenho ficado preocupado, a Liv Morgan, eu não sei se ela está nerfada por ser heel, mas a qualidade das lutas dela como campeã, e até mesmo antes, não está de acordo com o que ela já foi no passado, ela caiu muito, na minha opinião. E aí o Sky que consegue arrancar a luta maravilhosa de qualquer uma, teve uma luta que, assim, eu achei que foi acima da média, mas não foi isso tudo, né? Então, assim, eu acho que poderia ter sido uma luta melhor, e ali eu acho que pode ter sido um pouquinho a Liv Morgan receosa com alguma coisa, e talvez ali a vestimenta pode ter atrapalhado um pouco. Mas, assim, eu tô contigo. Assim, na hora que o Danhausen zicou a Liv, o pessoal vibrou. Eu falei, caraca, eu fui pra galera, falei, aí o Sky vai ganhar, a WWE vai fazer o feijão com arroz, não vai avacalhar com a gente e vai botar Jey Uso e Liv Morgan, que seria o hate total da IWC se tivesse os vencido. Nossa, teria sido absurdo. Mas eu tô contigo, assim, eu fiquei feliz. A luta realmente eu achei que ficou estranha, mas no final das contas acabou melhorando, né? A luta no final acabou ficando legal. E aí eu ia perguntar para você se o Sky Liv Morgan 2 faz sentido, e você acabou de falar que faz todo sentido, né? E eu concordo contigo. O meu sonho era exatamente o outro lado da coisa, né? Eu sonhava de ver, eu ainda sonho de ver a Rhea Ripley e o Sky lutando de novo. Mas tem algumas situações. A Rhea Ripley está contundida, a gente não sabe nem se ela vai lutar no SummerSlam. Isso pode ter avacalhado um pouco os planos. Na minha cabeça, eu pensei assim, tudo bem, aí o Sky acabou de ganhar da Liv. A Rhea Ripley é a melhor amiga, mas pô, na época em que a Io e a Rhea
A IO era campeã lá antes do Evolution, a IO deu o title shot pra Rhea. E elas já eram aliadas na época, né? Uhum. Então eu pensei assim, pô, de repente pode ser a mesma coisa, tal, mas ali, enfim, chutou a Liv, e aí vamos ver o que vai acontecer para frente, né? Tem algumas Eu situações acho que é aí. mais realmente por essa lógica, do tipo assim, eu acabei de ganhar da campeã. Então, É, se eu tiver que escolher uma, eu vou escolher essa aqui que eu escolhe acabei de essa ganhar. aí. Tipo assim, já ganhei uma vez, eu ganho de novo. É. Entendeu? Então, existe um pouco dessa linha. Uhum, Do lance da roupa, eu até comentei na live com o pessoal, falei, as roupas da Arábia, elas evoluíram bastante, né? Porque uhum, antigamente era a roupa ali do punho até o tornozelo inteiro, preto, uhum, padrãozão, e uma camiseta por cima. Era isso. isso, E né? era tudo Tanto é. frouxo, né? Exato. Era um. Eu não sei, não vou dizer que era lycra, mas era um tecido que aparentemente para elas era quase com agasalho. Era um negócio Isso. leve para elas lutarem, Uhum, teoricamente, e a camiseta por cima. Né? Então uhum, você pega a primeira luta que foi da Natália com a Lacey Evans, era exatamente isso. E foi isso. durante um tempo. Uhum, Aí, depois elas começaram a trabalhar um pouquinho mais nessas roupas. Né? Aí isso. Começaram a começou. botar colada no corpo, Exato, aí é. começou roupa de couro, né? Colocou umas roupas mais coladas, a roupa da. Que nem ontem eu até comentei, eu falei assim, pô, parece que. Eu não sei não, mas a Liv Morgan, ela não parece que tá com a roupa inteira preta, parece que ela tava com aquelas roupas de. Aquelas lycras mais transparentes, naquela parte que ela tava com aquela saia xadrez. Falei, Hum, rapaz, sei não se isso aí não pode dar um problema, tá ligado? é Porque, verdade. né, Eu pode não, mostrar não um vi. pouco ali. Uhum. Então, essa incrementada que elas dão na roupa, eu não sei se o problema, se pode ser isso o problema. E aí elas estavam, nenhuma delas usou a roupa antes, estavam Uhum. sentindo ali e tal. E eu posso É. falar que, vou dar um exemplo pra vocês. Quando a BWF fez o primeiro show dela na Band, no SFT em 2019, foi a primeira vez que eu lutei com a sapatilha branca que eu uso. Eu nunca tinha Uhum. lutado de sapatilha daquele jeito. O Bob Jr. Eu encomendei com o Bob Jr. e tal, e é a sapatilha que a grande maioria dos lutadores usavam. Só que Uhum. eu sempre lutei de kickpad. E eu Uhum. tinha duas botas. Uma o Xandão, que me vendeu quando ele veio do México, que foi a minha estreia. Uhum. E a outra era essas botinhas da Everlast, que é de cano alto, que você Uhum. coloca e põe a kickpad por cima. A minha luta do SFT foi a primeira. E eles colocaram uma lona em cima lá, que era nova e tal. Ela era uma lona plástica, ela não era uma lona de tecido. Cara, o Uhum. primeiro lance que eu fiz com o Max Miller, e ela era lotada de logo, no primeiro lance que eu fiz com o Max Miller, eu Escorregou. escorreguei. Então isso Ah, te deixa receoso. uhum. Entendeu? É, Então, pode ser que tenha realmente acontecido com elas, porque pensa, se eu fiquei receoso, imagina imagina elas elas, numa é. situação que, se tiver uma costura rasgada ali, meu amigo, o Já era, negócio vai ser já era. problemático para elas, entendeu? É interessante isso, é interessante essa percepção aí. Vamos agora então falar de Seth Rollins e Bron Breakker. Seth Rollins e Bron Breakker, luta na jaula. Você disse que foi a melhor luta, na sua Para mim, opinião, do show. Eu fiquei muito com o main event por causa do resultado, acabou uhum, impactando para mim, mas em matéria de qualidade de luta, realmente essa foi melhor. E tiveram muitas coisas inovadoras, né? Assim, não é comum a gente ver uma luta na jaula com o pessoal jogando arma para dentro, né? Eu achei que sim. isso foi uma coisa diferente do padrão que a gente costuma ver. Teve aquela encarada do Seth Rollins com o Bron Breakker, que também assim, não é comum ver dois lutadores sentados em cadeira se olhando, assim, o pessoal ficou olhando, só falta se beijar agora tal. Mas uma coisa que o pessoal viu na luta, o pessoal ficou bolado, pessoal, muita gente falando na minha live que o Bron Breakker foi enterrado nessa luta. Qual é a sua percepção? Você acha que a luta teve um bom desenvolvimento? Se o resultado correto era realmente Seth Rollins vencer? Ou se você acha que, de repente, pelo fato do Bron Breakker ser um cara que tem mais futuro e a Division está precisando de uma elevada de moral, considerando que o Logan Paul tá zoado e tudo mais, e talvez o Bronson Reed esteja voltando aí, se não teria sido mais interessante o Bron Breakker vencer essa luta? O que você acha? Eu acho que são dois cenários diferentes, né? Na minha opinião, com o que a gente teve da vitória do Seth Rollins, eu acho que isso eleva o Seth Rollins para futuramente estar lutando contra o Roman Reigns, tá? Pelo título, pelo menos a ideia é essa. O Seth Rollins já tinha deixado bem claro que ele queria deixar a Division para trás para ir atrás do título que ele não perdeu,
né? Então esse é o primeiro ponto. E, na minha opinião, a Division acabou. Não faz o menor sentido ela continuar. Pelo menos na minha visão. Tá? Muita gente falou isso também na minha live. Por quê? Division morreu. Primeiro que a Division ela sofreu muito com problemas de lesões. Isso, putz, cara. A The Legion. The Legion. The Legion, né? Mano, The Legion. Inclusive, vou fazer um pequeno jabá aqui, que essa semana sai no canal um vídeo falando um pouco da história da Division e, assim, tipo, o grupo mais amaldiçoado da história da WWE, entendeu? Legal. Eles brincaram com fogo e todo mundo se queimou no fim das contas. Mas eu vejo que a Division ela teve muitos problemas de lesão e isso impactou diretamente em todas as histórias que eles estavam, todas. Então você tinha o Seth Rollins como líder, lesionou, decidiram, vamos fazer uma troca aqui e tal, e vamos fazer eles se voltarem contra o mestre. Ficou muito parecido com a Judgment Day, inclusive. Depois, quando eles estavam ali com o grupo mais forte, que estavam os 4, e aí começa-se uma construção para WrestleMania, vem de novo e o Bron Breakker lesiona. Então ele já é descartado da WrestleMania. Por quê? Porque, mas ele apareceu na luta contra o Gunther, beleza. Mas ele não existiu uma certeza de que ele poderia estar apto a lutar. Né? Eu acho que pelo que ele fez, ele estava apto, mas não existiu uma garantia. Né? Esse é o primeiro ponto. Aí, pouco tempo depois da lesão dele, o Bronson Reed já se machuca naquele qualifying do Elimination Chamber, se não me falha a memória. Aí, Logan Paul, beleza, mantém então o Logan Paul, Austin Theory, o Bron Breakker voltou, tá os 3, aí o Logan Paul se machuca de novo. Eu acredito que o Logan Paul ter se lesionado foi um dos pontos que fizeram o Bron Breakker perder ontem o combate Steel Cage. Porque eu acho que o Logan Paul lesionando, mesmo com o retorno próximo aí do Bronson Reed, pode ser que até segurem um pouco o retorno dele, e o Breaker meio que vai chegar no próximo Raw, fala, mano, preciso de um tempo aqui, valeu, falou, tamo junto, vai ficar um pouquinho fora, e depois ele volta, tá ligado? Eu acho que pode acontecer isso, não dá pra, não vamos esquecer que o Bron Breakker, teoricamente, ele não teve um período de férias, vamos dizer assim, porque logo depois da WrestleMania, quando ele perde o título intercontinental, ele já entra na Division. E a lesão dele, pelo que falaram sobre cirurgia na coluna, ele voltou num tempo muito rápido pro que, teoricamente, né, pode ser que ele precisaria. Ele precisaria, tá ligado? Então, assim, na minha visão, a Division, ela precisa acabar agora, antes mesmo do retorno do Bronson Reed, é até melhor. Segura um pouco, joga ele lá pro SmackDown, sei lá, faz outra coisa. Vai ser prejudicado por conta disso. E eu acho que agora acaba. Eu acho que se o Bron Breakker ele foi enterrado, não acho. Eu acho que o grupo acabou. Ele individualmente foi enterrado? Eu acho que não. Eu acho que não. O Bron Breakker é um cara novo, é um cara que pode tirar esse... Mano, ele pode simplesmente agora tirar esse tempo, fica ali 1-2 meses fora. Eu não sei se a WWE queria perder ele para o SummerSlam, mas facilmente poderia tirar ele agora, entendeu? E botar o cara pra voltar lá perto do Money in the Bank, ele volta e já luta pelo Money in the Bank e ganha o Money in the Bank, acabou, pronto. A galera já tava muito naquela linha de o Sami Zayn que vai ganhar o Money in the Bank pra poder finalmente virar campeão mundial, já não precisa mais disso, pronto. Verdade. Tem o Bron Breakker, pode ser uma baita escada pra ele já ganhar um título mundial. Segura essa maletinha por um tempinho aí e depois vida que segue. Entendeu? Isso seria interessante porque ele ficaria azucrinando ali os campeões com a maleta, tá? Poderia trafegar entre os shows, né? E criar histórias. Eu confesso que eu não tinha pensado nessa possibilidade do Bron Breakker descansar, porque realmente, assim, a gente não sabe como é que ele tá de saúde. Teve até gente que comentou, não nessa luta, mas teve uma outra luta recente do Bron Breakker que o pessoal falou que ele estava meio estranho no ringue, estava cometendo uns erros, eu não lembro agora qual foi, não sei se foi Clash in Italy, qual foi. Que o pessoal estranhou a luta do Bron, o pessoal falou, olha, o Bron não tá legal não. Foi na luta classificatória do King of the Ring. A luta classificatória dele do King of the Ring, o pessoal falou, olha, o Bron tá estranho no ringue. Ele estava cometendo uns erros meio estranhos. Então pode ser que realmente tenha alguma coisa aí e dê um descanso. Mas eu também acho que talvez eles segurem até o SummerSlam. Deixem ele, arranjem alguma coisa para ele no SummerSlam,
para que ele participe e ajude a ter um card melhor pro show. E aí depois realmente deem aí um mesinho de descanso e aí ele aparece e vai pro Money in the Bank. Eu não tinha pensado. Muita gente falava do Bron Breakker como Money in the Bank, depois começaram a falar do Sami Zayn como Money in the Bank. Muita gente sempre fica naquele sonho, as viúvas do LA Knight, né? E o pessoal tem que ficar naquela do LA Knight, Money in the Bank. Você já morreu. Mas agora, realmente, com o Sami campeão mundial, realmente não faz muito sentido. Faz mais sentido, de repente, agora realmente o Bron Breakker ganhar a maleta e ficar aparecendo nos dois shows e aterrorizar todos os campeões. Eu acho que é uma boa hipótese. E realmente eu acho que o melhor talvez seja realmente separar todo mundo. Cria uma história do Austin Theory lá com a Maxine, que eles estão ali naquele rolê todo, né? Então já marca uma história para eles ali. O Bronson Reed, quando voltar, bota ele como um monstro destruindo todo mundo, que parece que tá grande pra caramba, né? Ele secou, né? Nesse tempo aí, não sei se tá no TRT, alguma coisa. Tá que nem o CM Punk. O CM Punk foi enorme também, um negócio meio suspeito. Mas realmente eu acho que Division agora também não faz sentido. A única coisa que eu acho que eles poderiam segurar entre a Division, e aí precisaria de fato do retorno do Bronson Reed, é se eles estivessem pensando, que era algo que eu achei que ia acontecer nesse PLA e não aconteceu, que era um six-man tag entre a Division com Seth Rollins e Street Profits. E aí eles podem querer segurar isso pro SummerSlam. Entendeu? Que é uma luta maior, envolve todo mundo e tal, e poderia acontecer. Mas eu acho que nesse sentido vai depender muito dos planos, por exemplo, do Obafemi. Porque existe aquela especulação de que o Roman Reigns e Obafemi seria o plano B da WrestleMania caso The Rock não pudesse lutar. Sim. Só que se esse é o seu plano B, você não pode queimar ele agora no SummerSlam. Entendeu? Isso. E aí, se você não tem uma luta dessa no SummerSlam, provavelmente o próprio Rollins poderia ser o desafiante do Roman Reigns. Isso. Né? E aí jogaria o Obafemi pro SmackDown. Pro SmackDown, entendeu? E aí você não tem como fazer esse six-man tag novamente. Né? Novamente não fazer pela primeira vez, né? Com a Street Profits e tal. E aí seria mais um espaço pra, não, deixa a Division de lado, então acabou, já era. Vamos ver o que o Paul Heyman vai trazer. Eu acho que essa história do Austin Theory com a Maxine pode ser um combate até entre Austin Theory e Chad Gable. Pode funcionar alguma coisa assim, porque a Maxine turnaria a Rio, porque ela não perdoou o Chad Gable. E aí o Austin Theory vem pra bater no Chad Gable por alguma coisa, tipo, o Chad Gable pode ficar naquela do tipo, pô, me perdoa, não sei o que e tal, e aí o Austin Theory vem pra bater nele, aí meio que cria-se um combate ali entre eles, até pro Otis e pro Akira Tozawa largar a Maxine e se juntar de novo. Eu não gostaria de ver a Alpha Academy de volta nesse sentido, mas só pelo menos pra, tipo, a gente te perdoa e vida que segue, entendeu? Poderia ter algo assim. Sim, eu acho que é isso. São algumas boas opções. Eu acho que existem alguns bons caminhos aí para esse pós-Division aí. Basta a WWE botar a cabeça para funcionar, né? Sim. Acho que boas histórias tem. Agora vamos falar rapidamente das duas piores lutas da noite, né? Assim, Trick Williams e Rick Sanchez. O Rick Sanchez tem surpreendido muito no main roster. Assim, eu tenho gostado das lutas dele. Ele fez várias lutas com Carmelo Reis. Aí a gente fica se perguntando se, de repente, as lutas foram boas por conta do Carmelo Reis. Porque agora, quando ele faz essa luta com o Trick Williams, o negócio não deu muito certo. E aí o pessoal já começa a falar, o Trick é só entrada, é só o That Trick, no ringue é quase um Jey Uso, tal, é limitado, não sei o quê. Será que a luta foi isso? Foi um problema de não casar? Você que é lutador, com certeza tem muito mais experiência para falar do que eu. Foi uma luta que não casou, de repente, porque os estilos são um pouco diferentes? Ou você acha que eles não estavam numa boa noite, ou simplesmente o booking da luta ali, o agente não conseguiu fazer uma luta legal? Se tem salvação para esses dois caras no main roster, na minha opinião, o Rick é um cara talentoso, apesar de muita gente ter ranço com ele. Ou se, de repente, são dois talentos que daqui a pouco vão estar recebendo o bilhete azul da WWE daqui a 2 anos, porque não deram certo. Cara, eu acho que assim, eu acho que existe muito disso tudo que você falou sobre não casar estilos. Putz, eu vejo que quem é lutador bom tira a luta boa com todo mundo. Não, quem é lutador excepcional tira a luta boa com todo mundo. Quem é lutador bom pode encaixar um cara que não é
tão bom ou que o estilo não é tão bom e aí não casar. Esse é o primeiro ponto. Pode ter acontecido isso. Eles podem não estar numa boa noite, a galera brincou assim, pô, o Trick Williams tá morrendo porque a lua de mel foi muito pesada, entendeu? Pode ser, cara, pode crer, entendeu? cara. Eu tava com jet lag, que ele foi fazer mais, ainda falei assim, pra mim, na verdade, o Trick Williams, a lua de mel dele tinha que ser agora, né? Acabou o show da Arábia, já emenda já fica ali uma em Riyadh, semaninha, já fica ali mesmo. Tanto ele quanto a Lash Legend são do SmackDown, o show é só daqui um tempo, porque você tem que pensar, pô, teve show gravado na Inglaterra, a gente tiveram que pegar voo, então não teve tempo. O tempo vai ser agora. O show do SmackDown vai ser gravado agora na segunda-feira. Então, muita das pessoas que foram para o Riyadh não vão estar nesse show da segunda-feira. Porque não vai dar tempo. Provavelmente a WWE vai dar folga para essa galera que viajou. Não deve aparecer no SmackDown. Então, eu falei, eu acho que a lua de mel vai ser agora. Então, essa não seria uma desculpa. Eu acho que, assim, eu gosto muito dos dois separadamente. Eu não gosto do manager do Trick Williams. Eu acho que ele não precisava desse manager. Eu acho que não, pra mim, não funciona, tá? Eu acho que o Trick Williams já tinha um pop absurdo com a Crown sem precisar desse cara. Eu acho que esse cara não agrega em absolutamente nada pro Trick Williams. O Trick Williams é um cara que consegue falar muito bem no microfone, então não é um cara que precisa de alguém pra falar por ele, entendeu? É um cara que já tava ali. Eu acho que o Trick Williams, não é que eu acho ele limitado, mas eu acho que de uns tempos pra cá, ele perdeu um pouco da naturalidade que ele tinha. Eu senti que ele começou a fazer muita coisa do Booker T, sabe? Pra mim, e aí foi uma coisa que a galera falou e que eu concordo, o Trick Williams com esse manager dele tá muito parecido com o Swerve Strickland com o outro lá na EW. Isso. Então, assim, eu acho que não tem necessidade, tá? O Rick Sainz, por outro lado, é um cara que eu particularmente gosto muito. Eu acho que ele tem um baita de um potencial. Eu acho que ele é um cara que no microfone manda muito bem. Mas eu acho que ele precisa amadurecer um pouquinho mais ali pro público da WWE. Um outro ponto que eu acho que também prejudicou demais, cara, a Crown nessa luta tava, nossa senhora, uma tiriça. Não, nessa luta e na próxima morreu. Uma tiriça que, meu Deus do céu, velho. Eu não sei se a luta do Braun Breaker com o Seth Rollins elevou muito e a próxima não seguiu nem um pouco, nem de perto o nível, entendeu? Não sei se foi isso. Mas, sei lá, eu não gostei a própria crowd acaba quebrando. Eu acho que foi até por isso, eu falei assim sobre outros PLEs que foram bons, e falei da grande diferença que a crowd europeia traz pra dentro da atmosfera do show. Que uma luta aleatória se transforma numa baita luta justamente por conta do público que tá ali. Então isso faz uma diferença tremenda. E nessa luta e na próxima, mano, tudo cagado ali, que meu Deus do céu, velho. E pra mim, tanto é que assim, ó, a única coisa boa dessa luta, na minha visão, foi quando o Rick Sainz deu uma de Ed Guerreiro. Foi a única coisa. Cara, aquilo ali foi brilhante. Eu que sou mega fã do Ed Guerreiro, era meu lutador favorito quando ele morreu. Sempre que alguém faz alguma palhaçada lá, Eric Guerreiro, bate assim um calorzinho assim no coração. Então, eu vibrei quando eu vi. Eu acho que realmente esse foi o principal ponto. Eu acho que o Rick Sainz poderia ter vencido esse título. Eu acho que o título na mão do Trick Williams, ele deu uma decaída ali, assim, um pouco do que a gente tinha do Dragunov, do Carmelo Reis. Então, sei lá, do próprio Sami Zayn na época que tava fazendo os desafios abertos, né, antes da WrestleMania. Sim. Eu acho que poderia sim fazer alguma coisa diferente, até pra tentar elevar um pouco mais. Mas, cara, e aí depois botaram o cara depois da luta lá pra fazer o People's Elbow. Eu falei, pelo amor de Deus. Nossa, cara, esse é o cara que eu acho que assim, ó. Mano, tira o mais rápido possível. Eu acho que o Trick Williams não precisa desse cara e pra mim não agrega em absolutamente nada. Eu tô contigo. Apesar de eu gostar do Little Yari em alguns momentos muito pequenos, realmente, assim, o Trick não precisa dele. Assim, em matéria de microfone, pra que vai botar o Little Yari pra falar com ele? Parece até que o Trick tá fazendo um favor pro cara de expor o cara pra um público maior, né? Eu não sei qual é o nível de fama que ele tem nos Estados Unidos, mas parece que eles são amigos de infância. Então, tipo assim, vou botar você aqui, vou te fazer um favor, você me serve como manager e você ganha aí um público maior. Então, parece meio favor. Mas, assim, eu tô contigo. Com relação ao Rick Sainz, eu peguei muito ranço do Rick Sainz quando ele ganhou do UFM no ano passado. Assim, foi absurdo, assim, muito ranço do cara.
mas ele me conquistou ao longo desse último ano, assim. Uhum. Tanto quando ele continuou na NXT, e aí principalmente quando ele subiu pro main roster, começou a fazer luta boa. No main roster, eu olhei assim e falei, pô, eu acho que agora ele tá no ambiente certo para ele poder mostrar o valor dele. A NXT às vezes dá uma limitada no cara porque o ambiente é menor, tal. Sim. Para um lutador que está começando, é o perfeito. O cara que está começando não ter a pressão de um público muito grande. Mas o Rick Sanchez veio da IW, Uhum. né? Então, assim, parece que o ambiente meio que ele se segurava um pouco e agora que ele está com um público grande, ele vai explodir. Também acho que ele poderia ter ganho o título, concordo contigo. Acho que ele vai ganhar, tá? Sim. Eu acho que ele vai ganhar. Talvez numa revanche no SummerSlam, talvez ele ganhe. E aí a gente tava falando da crowd, né? E aí teve a crowd da luta da Tiffany e da Jade Carter que foi inexistente. Os caras Pra mim foi, simplesmente foi a mesma coisa. O sentaram público, na mão, né? nessa luta do Trick Williams com o Rick Sainz, a reação do público foi só no momento do Ed Guerreiro. Só. Uhum, isso. E no caso da luta das Da meninas, Tiffany e da Jade. a reação do público ela vem só com as interrupções. Isso. Né? Quando começa a ver Só as nesse interferências, momento, né? quando tem as interferências ali. Mas assim, essa luta das meninas, eu não achei ruim, particularmente. Não, não foi uma. Inclusive gostei do início. O início foi um pouco diferente ali do que tá habituado, né? As tentativas de golpes ali, do Eye of the Storm e tal. Eu gostei Uhum. da forma como foi construída. Mas foi uma luta que serviu muito mais pra rivalidade da Jade com a Charlotte, né? Do que isso mesmo, né? É o que eu falo. Eu sou extremamente fã da Jade Cargill, mas o grupinho que ela foi arrumar pra ela, né? Rapaz do céu, velho. Que coisa intancável, Mitim Bifeb aí. Rapaz, que A gente grupo. perdeu. A gente perdeu o Caricene da WWE, a gente ainda tem Bifeb e Exato. Mitim, E e ainda temos aliás, Tamina. Tamina ainda tá sob contrato da WWE, não sei se você sabe não disso. sabia, não Se sabia. você entrar lá, entra lá no site da Faria muito mais WWE. sentido um retorno da Tamina até por ela já ter trabalhado como essa tipo guarda-costas, vamos dizer assim, na época da AJ Lee. Pô, faria muito mais sentido aqui, É, sabe? Faria muito mais sentido. Tamina tá lá na lista de superstars ativos da Caraca, WWE. que não sabia É, não, não é sabia. verdade, E é vale verdade. citar que no último SmackDown a Bifab ganhou da Tiffany Stratton, hein? É verdade. Pois é, Vale e citar e isso. isso é mais interessante porque agora a Bifeb ela tem uma alegação de que ela poderia ter uma disputa pelo título, Exato, porque ela né? fez o pinfall na campeã. E assim, eu particularmente eu gostei da luta, mas algumas pessoas eu sinto, pelo menos na minha live, assim, da minha galera, algumas pessoas estão ficando cansados da Tiffany Stratton. E Ok. aí eu quero perguntar para você, o Tiff Time is over? Já deu para Não, Tiffany não, eu Stratton? acho que não. Eu acho que a Tiffany é a mesma situação, por exemplo, do Breaker. Eu acho que ela tem muito. Mano, ela é nova pra caramba, Sim. entendeu? A Tiffany, ela não é uma. Isso que eu acho que é um ponto muito interessante. A Tiffany, eu acho que ela é uma lutadora muito boa. Ela não era lutadora, ela veio lá da parte de ginástica, lá Ginástica. do. Não é nem o Do IG, aniversário. eu não lembro como é que era o nome do programa da WWE lá, que pegava essa galera do É colégio o ali e tal. NIL, Isso. LL. Cara, ela é muito boa. Eu acho que ela precisa melhorar um pouco mais na parte do microfone dela, né? Mas eu acho que não. E eu acho que tá bem aonde ela está como campeã americana. Eu acho que agora faz mais sentido, entendeu? Até acredito que deram um título rápido demais pra ela depois que ela perdeu o outro. Ela ficou um tempo fora, voltou Sim. e já conseguiu ganhar o cinturão. Não lembro nem quem era campeã na época, acho que Era era a Julia? a Julia, Era a exato. Julia. E aí que eu acho que existe esse problema justamente quando a gente olha pro restante do roster. Então você Uhum. tem Alexa Bliss, Julia, Blake Monroe chegando agora. E o que tá ainda em destaque é a mesma linha ali da Tiffany, a Chelsea Green atrás desse título americano de novo, entendeu? A Jade Cargill por si só também, porque se você for parar pra olhar, a Tiffany ela perde o cinturão e depois, quando volta, vai atrás do americano, e a Jade Cargill faz exatamente o mesmo caminho, que não Mesma é coisa. normal, né? Isso. Tudo bem que a Jade Cargill ainda teve, acho que foram 2 revanches com a Rhea Ripley, pós-WrestleMania, se não me falha a memória. Foi Clash in Italy Isso. e uma outra, eu não lembro qual foi a outra. Acho que logo depois da WrestleMania teve o PLE. Tem um PLE entre a WrestleMania e o Clash in Italy que eu tô bem perdido aqui.
Foi Backlash. Mas eu acho que ela Backlash. não E foi no Backlash, se eu não não. me engano, elas lutaram lá, se não me falha a memória. Enfim, Mas ela teve a rivalidade, inclusive, lá no Saturday Night Main Event, que o grupo dela ganhou do grupo da Rhea. Então, ela ainda teve a constância, diferente da Tiffany, que quando perde da Jade Cargill, ela já sai porque teoricamente estava lesionada e tal. Mas o que eu sinto é que a Tiffany, que a Jade Cargill fez o mesmo caminho que não fez tanto sentido. Eu acho que ela deveria continuar indo atrás, mas é aquele negócio, ela perdeu a rivalidade pra Rhea Ripley, que teoricamente entra pro fim da fila. O problema é que não tem fila. Não Esse tem é que é o fila. problema. Não tem Tem fila. um dos problemas da WWE. Exato, esse é que é Não o existe essa problema. fila. E eu não sei se foi o que você falou. Não sei se o problema de não ter fila é porque a Rhea Ripley supostamente poderia estar lesionada. E isso poderia... Ela tá lesionada, ela tá com problema de joelho, só não se sabe até quando que ela vai ficar. E aí, você não consegue construir uma história se você não sabe se a pessoa vai estar apta a lutar ou não, né? Isso. E aí agora a gente... E o mais legal é que a gente já vê a WWE desenhando o que possivelmente vai ser o principal combate do SmackDown para o SummerSlam, que é a Jade Cargill com a Charlotte, né? Eu sempre deixei isso muito bem claro. Pra mim, não existe hoje dentro da WWE alguém que chega no nível da Charlotte. A Charlotte, pra mim, é top 1 disparado. É tipo assim, briga pelo segundo lugar, porque o primeiro, irmão, não tem... Na minha concepção, ela é a atleta mais completa que a WWE tem. Ela é a superstar. É a superstar, pra mim, no microfone, no ringue. O que ela consegue fazer é outro nível. Ela faz, de fato, jus ao nome Flair. Pelo menos, essa é a minha opinião. Existem outras lutadoras que são mais overs do que ela, tem mais popularidade do que ela, tem a Alexa Bliss, a Becky quando faz ali uma coisa ou outra, a própria Bianca Belair e tal, mas em matéria de tudo, eu não vejo ninguém chegando nos pés dela. Por outro lado, eu sou muito fã da Jade, e acho que quando a Jade chega na WWE, que tem aquela encarada das duas, ali de fato a Jade Cargill não estava pronta para enfrentar a Charlotte. E o que eu vi foi a Jade Cargill, na minha opinião, com todas as críticas que tem a ela, a Jade Cargill subindo e as lutas dela sempre melhorando. Cara, a rivalidade que ela fez com a Naomi, pra mim, foi incrível. Assim, não teve problemas. Depois ela como campeã, eu acho que aí foi muito mais um problema de booking do que ela conseguia entregar de fato, né? E pra mim ela só melhorou pra hoje ter essa possibilidade de enfrentar a Charlotte, não de igual pra igual, não acho que ela tá no nível da Charlotte, mas eu acho que agora a Charlotte consegue tirar uma boa luta com ela, lembra do nível excepcional que eu falei que o lutador precisa ter? Esse é o nível da Charlotte, mas convenhamos que quem tá lutando também precisa ter pelo menos ali algo próximo, né? Precisa ser boa, alguma coisa assim, e eu vejo isso dentro falando de ringue, pra Jade Cargill. Eu acho que a Jade ainda precisa melhorar muito no microfone, eu acho que ela tem um problema muito sério com isso ainda, mas no ringue ali, eu acho que essa é uma rivalidade que a Charlotte consegue carregar muito bem. Deve ter, durante esse próximo, a gente deve ter o que aí? Um mês, basicamente, até o SummerSlam. Deve ter alguma coisinha aí também da Charlotte com a Alexa e a Tiffany lutando contra o grupo da Jade Cargill. E assim, o que eu vejo é essa preparação para o SummerSlam, não valendo título, não valendo nada, é aquela luta individual que vai ter delas, e eu acho que vai ser uma boa luta. Eu acho que melhor do que a Charlotte com a Tiffany e melhor do que a Jade com a Rhea. Eu acho que Jade Cargill e Charlotte Flair vai ser uma boa luta. Isso aí eu tô contigo, e assim, uma coisa que eu tenho percebido, e eu tô contigo nessa, a Jade Cargill no ringue, ela está melhorando a passos largos, a gente tem visto, assim, bem nítido, as informações que quem vem da gringa é que ela tem treinado muito na Heart Dungeon da Nery, então ela tem investido um tempo, parece que toda quarta-feira, pelo que eu fiquei sabendo, ela vai lá, o pessoal fala, que vê nas mídias sociais, ela toda quarta-feira, ela está investindo um dia dela para ir lá na Heart Dungeon e treinar. Isso é uma coisa que eu comentei logo que ela entrou mal preparada, que ela veio da IW, a IW não preparou ela, mas a WWE ela foi claramente inteligente, ela viu o potencial da lutadora e falou, nós conseguimos moldar essa pessoa numa grande lutadora. E fazer isso on the job é muito difícil, né? Mas eles estão conseguindo, ela percebeu que ela precisava melhorar, ela viu as críticas, teve a humildade de perceber, pô, cara, eu preciso melhorar. Correu atrás, está investindo tempo, está treinando, está melhorando, as lutas dela estão melhorando muito, muito mesmo. E assim, eu que era um crítico ferrenho da Jade Cargill no ano passado,
Esse ano o pessoal fala, nossa, tiozão tá elogiando a Didi Cargo? Sim, porque a gente elogia quando a gente precisa elogiar. E eu consigo ver esse futuro brilhante da Jade. A Tiffany Stratton, eu também gosto muito dela, tanto é que ela era do banner do meu canal no ano passado, o pessoal até estranhava assim, que isso, tiozão, tu é casado, né? Mas é porque eu gostava muito dela como lutadora, e eu também espero que ela também consiga melhorar. Ela deu uma diminuída nos botes, não sei se ela ainda estava sentindo problema de joelho, estava insegura, agora estando mais segura, as lutas ficaram melhores. E apesar de essa luta ter tido pouco tempo, foram 8 minutos, eu achei ela melhor do que a luta do Trick e do Rick. Sim. Então, quer dizer, é uma prova de que em menos tempo elas conseguiram fazer mais coisas melhores. E a interferência da Charlotte, claramente, para fazer a luta com a Jade, que eu acho que é a luta que está todo mundo esperando, porque a gente teve desde o ano passado as duas se encarando no corredor, todo mundo esperando essa luta. Ela mesma, Jade, falou que achava que ia enfrentar a Charlotte na WrestleMania, né? Então, ela chegou a comentar sobre isso. E parece que finalmente a gente vai ter essa luta e vai ser muito boa. Eu só achei um pouco engraçado, eu só quero registrar que você falou de um monte de lutador aí que não chega nos pés da Charlotte Flair, você esqueceu da Mami, tá? E eu sou time Rhea Ripley, tá? Então, assim, para mim, a Rhea Ripley, Nem ela ela. tá. Para mim, ela é Não. muito boa no estilo dela, Não, mas ela não. tá sofrendo com um monte. Eu acho que se a gente fosse colocar, existem duas lutadoras que pra mim divide esse top 2. Que é. Na verdade, são 3 lutadoras, é que uma teoricamente já parou agora, né? Rhea Ripley e o Sky e Asuka. São as 3 lutadoras que eu acho que, assim, dividem facilmente esse top 2. Mas top Entendi. 1 continua sendo a Charlotte, entendeu? Show. E ainda falo, tá? A Rhea Ripley, que ganhou da Charlotte, pra mim, ela era muito melhor do que a Rhea Ripley hoje. É porque ela tá com esse problema de perda de massa muscular, que a gente sabe, ela tá com um distúrbio alimentar, ela já comentou isso no Instagram. Sim. Então, realmente, a Rhea Ripley da WrestleMania 39, eu revi essa luta recentemente, inclusive, galera, tá lá no Patreon, tá? O link tá aqui embaixo na descrição. Eu reagi a essa luta e realmente, a Rhea naquela WrestleMania 39, ela era melhor do que a Rhea hoje. Mas eu acho que porque a Rhea, como ela perdeu muita massa muscular, ela tá tendo que adaptar todo o moveset dela. Sim. Muita coisa que ela conseguia fazer lá atrás, ela não consegue fazer hoje. E aí ela tá penando para isso. Tá penando para isso. E agora com esse problema de joelho, a gente vai ter que ver como é que vai ficar. Mas eu ainda sou time Rhea, tá? Enfim. Agora vamos finalmente falar do bode na sala. Vamos falar do bode, literalmente por causa da barba. Sami Zayn, campeão da WWE. Cara, eu não sei quanto a você, mas eu fiquei sei lá quanto tempo de queixo caído sem conseguir falar absolutamente nada na live quando aconteceu. Eu geralmente, quando tem um novo campeão, eu vibro, eu falo como se eu fosse o anunciante, eu falo, new! Eu não consegui falar nada. Eu fiquei simplesmente chocado. E aí a pergunta que eu faço para você porque assim, algumas pessoas no meu canal criticam o Sami. Eu sou fã do cara desde 2015. Desde lá de trás, quando ele entrou, lá na NXT, a feud dele com o Kevin Owens e tal. Eu sou fã dele desde aquela época. Eu não cheguei a ver o trabalho dele na Ring of Honor, mas assim, da NXT eu vi desde aquela época. Eu sou mega fã do Sami Zayn, sempre fui. E eu fiquei mega feliz de ele vencer finalmente o Campeonato Mundial. Mas eu não esperava agora. Eu esperava na WrestleMania, que é o que você falou. A pergunta é, qual foi a sua reação de ver Sami Zayn pinando o Cody Rhodes, o garoto de ouro da companhia, limpo no meio do ringue com um rolamento? Queria sua opinião. Cara, a minha reação foi exatamente a mesma. Né? Quem quiser entrar na live vai ver que a minha reação, a gente conta tipo 1, 2 e o 3 foi o quê? E cara, com a cadeira lá atrás assim, mano, fiquei, acho que a comemoração dele inteira sem falar nada, tipo indignado com o que eu tava vendo. Não indignado no sentido ruim, indignado tipo, o que eu tô vendo, Como cara? assim? Como assim? Eu falei pra eles que, pra mim, eu acho que não existe, desde Jinder Mahal como campeão, uma troca de cinturão assim tão surpreendente. A galera fala, o heel turn do John Cena. Eu falei, não, beleza, o heel turn do John Cena foi surpreendente, mas não estamos falando de troca de cinturão. Estamos falando, né, um heel turn, uma traição, alguma coisa assim, beleza. Mas agora uma troca de cinturão, acho que desde o Jinder Mahal eu não sei, tipo, um negócio que deixa a gente tão chocado. E assim, não é só
a troca pela troca, mas assim, quem esperava que o Sami Zayn fosse ganhar esse cinturão hoje? Não, No eram caso poucos. ontem, né? Eram poucos. Ninguém Não, esperava. ninguém não. Lá nas apostas da Império do Wrestling, 3 pessoas apostaram no Sami Zayn Legal. vencendo. Tá, então tinha É. gente que Mas esperava. são malucos. São malucos. Então, E a maioria achava que o Corey ia reter. E assim, eu acho que não Aliás, só. sempre foi o Gunther. Agora eu não tô ligado se foi o Gunther que o pessoal apostou e ninguém apostou no Sami. Eu vou dar uma olhada depois. Beleza. Mas eu acho que assim, de fato, também esperava pela WrestleMania na Arábia e tal. Pra mim era o lugar ali. E eu comentei muitas vezes isso na live depois, quando a gente tava falando, tipo, porque daí depois que acontece, sempre aparece os não, mas era óbvio, né? Era óbvio. Sempre. É impressionante. E o argumento o dinheiro da Arábia cantou. Eu falei, pô, mas teve o Royal Rumble esse ano. E o Sami Zayn lutou contra o Drew. E lutou pelo título e foi na Arábia e não teve dinheiro árabe. E aliás, naquela luta, o Sami Zayn foi tirado pra merda naquela luta, né? Porque o Drew acabou com ele, entendeu? E eu imaginava que o Drew fosse ganhar com a interferência do Trick Williams e que o Sami Zayn e o Trick Williams iam fazer a rivalidade pra WrestleMania. No fim, eles lutaram na WrestleMania, mas não teve nada a ver com essa luta do Royal Rumble, né? Verdade. Agora, o que eu acho que muita gente também tava falando, justamente essa pegada aí do Trick Williams, do Sami Zayn ter vencido, justamente porque ainda não se sabia o que vai acontecer lá na WrestleMania. Se tem possibilidade do The Rock, pra quem que vai lutar. Mas, cara, eu gostei demais de ver o Sami Zayn como campeão e se torna campeão mundial pela primeira vez e já se torna Grand Slam ao mesmo tempo, né? Antes do Sheamus e antes do Drew McIntyre. Exatamente, né? Ambos ali precisam do título. O Drew precisa do americano e o Sheamus do Intercontinental. Pra mim, o que o Sami Zayn ele representa, ele é outro cara que pra mim é excepcional. Existem alguns nomes dessa leva de Ring of Honor pra cá que conseguem trabalhar muito bem. Então, Daniel Bryan, Cesaro, Kevin Owens, Sami Zayn. Eu conheci o Sami Zayn no NXT e aí eu fui atrás de quem era. E aí foi quando eu vi a rivalidade dele com o Kevin Steen na época e comecei a acompanhar muita coisa dele com o El Generico, lutas dele com o Ibushi na Chikara. Então, na PWG existe uma luta, galera que quiser ver aí, pode procurar até pelos highlights, tá? El Generico versus Pac na PWG de 2009 ou 10, se eu não me engano, em que o El Generico, inclusive eu até comentei, teoricamente falando, o Sami Zayn ele já foi campeão mundial. Porque, como é o genérico, ele ganhou o título mundial da PWG. Ele já foi campeão, mas num escalão muito menor. Então agora ele é campeão mundial da WWE pela primeira vez. Legal. Mas, inclusive nessa luta contra o Pac, ele defende o cinturão. O cinturão da PWG, que tem o couro verde e tal, que é bem, bem famoso. E é um cara que eu sempre acompanhei do NXT pra cá, né? Então, quando ele ganha o título do Neville, né? Que inclusive é o mesmo. A luta é exatamente a mesma, tá? É o mesmo cara, tá? O Pac. Mas a luta que eles fazem no NXT TakeOver Our Revolution no final de 2014 é maravilhosa, que é quando tem o debut do Kevin Owens, o Kevin Owens ataca ele depois. Cara, é incrível. E o Sami Zayn é um cara que, assim. Ele sempre fez lutas muito boas. É um cara que conseguia tirar a luta boa com todo mundo, porque ele é um dos caras excepcionais em cima do ringue. E a gente viu o Sami Zayn ser um bom personagem em vários momentos. Né? Muita gente critica aquela época ali de 2020, ali quando ele começou a filmar eu não lembro se foi 2020 ou 2021 que ele começou a filmar o documentário lá do Sami Zayn. Então, tá todo mundo contra o Sami Zayn, o sistema contra o Sami Zayn. A luta que ele faz contra o Johnny Knox do Jackass, sabe? Tudo isso, assim, eu acho que agrega muito pro Sami Zayn ali no que ele é capaz de fazer. É a mesma coisa do The Miz. Eu acho que, assim, o The Miz não tem a mesma qualidade do Sami Zayn em cima do ring, mas ele faz muito bem tudo aquilo que propõe ele a fazer. O que ele fez com o Danhausen agora no último SmackDown, sabe? Eu acho hilário, cara. Eu acho incrível a capacidade que o The Miz tem de se doar por qualquer situação que colocam ele, sabe? Sim. Eu acho muito bom. O time cômico dele foi hilário. A hora que ele acho que ele vê
um dos adversários ali, ele bate o olho, ele dá meia volta, ele começa a andar pro outro lado. Cara, Aí, pô, é bom o Devon tá demais. fugindo, cara. O É Devon tá bom fugindo. demais. E o Sami Zayn, ele é esse cara que sempre foi taxado como underdog. Então, assim, só que a gente viu na WWE muitos underdogs conseguirem ganhar em algum momento. Então você teve o Daniel Bryan, você teve o Kofi Kingston, mas o Sami Zayn nunca chegava lá, sempre batia na trave. A galera até falou, essa foi acho que a 11ª disputa de título mundial, né, de possibilidade dele ganhar. E isso eu nem tô Apareceu na legenda durante o nem show da entrada dele. conta e nem estamos falando de possibilidades 1 contra 1, porque foram poucas, né? Uhum. Mas pô, eu achei muito bom a vitória. A luta eu achei boa. Eu achei muito boa. Eu não, em matéria da luta, eu não achei que foi melhor do que Seth Rollins e Braun Breaker, mas eu gostei muito da luta. A gente viu alguns easter eggs ali, o Sami Zayn indo pro Package Pile Driver em cima do Cody Rhodes, né? A gente viu o Crossroads duplo que o Cody Rhodes dá, né? Um segurando, eu acho que ele dá o Crossroads no Sami Zayn, que tava dando um sleeper no no Sami Zayn, Gunther. isso. Exato, Isso, né? Sami Zayn Foi tinha isso. invertido o sleeper do Gunther, Isso. segurando ele, aí chega o Corey e dá o crossroads e o Gunther sai rolando do ringue. E eu acho que é algo que pô, pro Sami Zayn, mano, eu vi o pessoal falando sobre, essa história eu desconheço, mas falaram alguma coisa sobre um orfanato, que tinha um orfanato que tava em festa, eu não sei exatamente do que se trata, se era alguma coisa referente ali ao Sami Zayn, mas assim, me surpreendeu demais. Eu não esperava a vitória do Sami Zayn. Achava que o Cody Rhodes ia chegar no SummerSlam como campeão. Me surpreendeu muito. E positivamente. Eu tô nessa também, cara. Eu confesso que, assim, eu não cheguei a chorar na live, não. E olha que eu sou um cara chorão, mas eu fiquei muito feliz mesmo pelo Sami Zayn ter ganho, porque é aquele cara que, assim, a gente via que sempre se doou como lutador, tudo que ele falou, e assim, essa construção dele atual, com esse rio que não é rio, porque ele acha que ele é face, é o último cara bom da companhia, toda essa construção dele, que assim, tudo que ele fala são verdades, né? Pô, ele achava que só de ele vir no ringue, demonstrar que ele é o melhor, que ele poderia ser elevado, mas a companhia sempre jogando ele para baixo e outros só tinham o hype sendo levado na frente dele. A gente via isso. Era o nosso discurso da IWC. Então, ver ele finalmente conquistando o título, eu achei sensacional. Ele conquistando o título na Arábia Saudita, eu achei mais legal ainda, fez todo sentido, porque se ele tem esse papel de rio, e quando ele voltar para os Estados Unidos, ele vai ser vaiado, e ele vai buscar ser vaiado, né? Pô, na Arábia Saudita foi muito bom. Ele estava com o povo ali que adotou ele, né? Ele é da Síria, mas a Arábia Saudita, povo árabe e tal, adotou ele. E eu achei, assim, sensacional. Eu achei também sensacional que o Cody Rhodes se prestasse a isso, porque a gente sabe que ele, como campeão e como face da companhia, ele poderia dizer não. A gente sabe que o Roman Reigns já disse não várias vezes. Ele poderia ter dito não, mas ele não tem isso. Ele entende que o melhor para os negócios, às vezes, é gerar outros campeões mundiais para que no futuro ele possa ter rivalidades que façam sentido. Você estava falando de lutas que surpreenderam, né? Mudanças de campeonato que surpreenderam. Uma que chegou perto, mas não foi tão surpreendente para mim, foi o Drew ganhar do Corey esse ano, lá no dia 9 de janeiro, que foi num SmackDown que foi até gravado, não foi gravado, ele foi de tarde, eu fui ver de noite, o pessoal virou para mim e falou, fecha todos os comentários da live. Quando eles falaram isso, eu falei, bom, já tô sabendo o que vai acontecer. Mas ainda assim foi muito surpreendente, mas não foi tanto quanto o Sami. Tá? Pelo impacto, por primeira vez campeão. Eu tava vendo aqui no Império do Wrestling, ó, na verdade ninguém votou no Sami. Foram 7 pro Cody e 3 pro Gunther. Ninguém votou no Sami. Ninguém esperava. Então, assim, eu fico muito feliz com a vitória do Sami. Fico muito feliz que o Cody aceitou isso. O Gunther, depois do show, se estreou com o Nick Aldis. Já tem gente falando que pode rolar uma luta ali entre os dois. Não sabe? Muita gente especula quando é que o Nick Aldis vai voltar, quando é que o Nick Aldis vai voltar e tudo mais. Agora, a pergunta que fica é: o Sami Zayn vai ficar com esse título por algum tempo ou ele vai ser um campeão de transição? Tem gente falando que ele vai perder esse título logo. O que você acha? Que a WWE só deu esse título para ele ficar feliz, criar um momento ali no Night of Champions, um momento instagramável de TikTok, e aí ele vai perder de novo o título em breve, talvez no próprio SummerSlam, numa revanche com o Corey? Ou você acha que a WWE vai investir e ele ter um reinado um pouco mais relevante, de repente 3, 4 meses,
de repente, até aproveitando, eu estava vendo aqui os comentários para fazer pro Sincerão da galera, gente falando assim, poxa, de repente o Cem poderia fazer um Open Challenge desse campeonato da WWE. E aí ele fazer lutas boas toda Uhum. semana como campeão. Mas para isso ele teria que ter uma construção longa. Você acha que a WWE vai investir nisso? Ou que foi só esse momento e daqui a, sei lá, um mês no SummerSlam ele perde? Eu acho que vai depender muito de quem a WWE colocar pro Oba Femi lutar. Acho que se for o Oba Femi e Sami Zayn, eu acho que ele não aguenta, não. Eu acho que ele vai Uhum. perder. Eles vão fazer o Sami Zayn dropar. A real é que eu acho que o Sami Zayn, todos os reinados dele foram reinados de... Não reinados de transição, mas foram reinados sempre curtos. Né? Tanto Uhum. os títulos de mid-card, o título da NXT, por exemplo, ele sempre teve reinados muito curtos. Então, eu Uhum. acho que não, aqui tende a se repetir. Com relação a fazer o Open Challenge, eu não tinha pensado. Vai ficar parecido muito com o que o Darby Allin fez lá na EW, né? De colocar o Sim, cinturão para disputar. Ele jogo toda teoricamente, ele semana. tinha a luta marcada já com o MJF, mas toda semana ele colocava o cinturão em disputa e de fato vinham lutas muito boas. Teve uma luta contra o Takeshita que foi muito bom, a luta contra o Pac foi muito boa. Então eu acho que dá pro Sami Zayn fazer isso e é legal se até nomes que são de mid-card ali de fato lutassem contra o Sami Zayn, né? Já pensou, por exemplo, tipo, imagina o Sami Zayn colocar o cinturão para ser disputado e aparecer o Matt Cardona para lutar, aparecer Uhum. o próprio Carmelo Reis para lutar, entendeu? Uhum. O Nakamura para disputar o cinturão. Então, assim, daria para fazer isso, eu acho que funcionaria muito bem. Uhum. Acho que se o Cody Rhodes lutar com ele, eu não acho que ele vai perder, porque aí eu acho que entra muito o papel do Rio, e aí eu acho que a WWE faria ele ganhar numa sacanagem, entendeu? Uhum. E vai depender de novo. Se for o Oba Femi, eu acho que aí ele perde. Aí já era, Aí já aí já era. era. Aí não tem É. jeito não. Uhum. Mas eu acho que com relação ao Cody, eu acho que ele não perde. Pode até perder pro Cody Rhodes, mas não agora. Uhum. Não já no próximo PLE. E com relação à questão da surpresa do Drew, eu acho que pra mim a questão de como foi a construção da luta, né? Então, pela presença da interferência do Jacob Fatu, acende o alerta de tipo, Entendi. pode ter uma situação assim. Agora, no caso Uhum. do Semi, não só ninguém esperava, mas ele era um roll-up. Aí sim que ninguém É, esperava, né? Todo mundo ficou é. em choque por conta disso. E foi um Entendeu? rolamento assim que geralmente o pessoal chuta, né? É diferente daquele que é o schoolboy, né? O Que você pega com Schoolboy, a é outra perna, verdade, que aquele é mortal, né? Ninguém chuta Exato, daquele troço. Tanto Esse é que foi aquele. Ah, durante alguns anos a galera falava que o maior finisher da WWE era sim, esse roll-up do Schoolboy. até hoje Até falam isso, hoje. porque muitas lutas acabam com o Acabam schoolboy. assim. Agora, esse rolamento que o Sammy fez, invertendo ali do Crossroads, a impressão que ficou assim, não, o Corey vai chutar e vai continuar a luta. Que é muito E aí, parecido com o Small Package, né? Que puxa de exatamente, ele lado, lembra. mas Isso, nesse ele vem exatamente. por dentro ali. Cara, Exatamente. Eu olhei assim e falei. Por isso que eu não consegui falar o 3 que eu pensei assim, como assim a luta acabou? É, Que não é normal. mas o meu 3 foi um UQ muito. Foi tipo um. Cara, que absurdo. Entendeu? Eu fui um, dois É. e, e paralisei. Foi isso, entendeu? Sim. Mas eu acho sensacional. Assim, legal, eu acho que. Assim, para a gente encerrar esse bate-papo, que, meu Deus do céu, foi sensacional. Para encerrar, a pergunta que eu faço é: o SmackDown ficou interessante de novo de ver? Porque agora com isso, assim, muita gente tinha dropado o SmackDown ultimamente. O Uhum. pessoal falava isso, falava, não, só tô acompanhando o SmackDown para os seus reviews e tal. Mas eu acho que agora o próximo SmackDown o pessoal vai querer ver. Porque todo mundo vai querer ver o Sami Zayn como novo campeão, né? É, eu, Acho até que ele deve aparecer no Raw, porque vai ser gravado, tá capaz de ele aparecer no Raw. eu chuto que assim. Trouxe algumas possibilidades. Eu acho que o primeiro ponto é que logo ele volta a ser de 2 horas, né? Isso, né? É, Dia 6 de julho. então, Isso. então logo. Próximo, inclusive, né? Não, Agora. esse que vai ser gravado vai ser de 3, Ah, que vai passar antes do 4 de não é, julho. é isso, é dia, vai ser dia 30, 31, 2, 3 de julho esse primeiro agora, né, se não me falha a memória. Deixa eu Eu ver acho que é aqui. isso, né, é 3 Tá de julho lembrando. agora.
É, Não, 3 de é, 3 julho de agora. julho. É 3 de Então julho. o É, próximo, que é dia 10, já deve voltar dia 10. Isso. para as 2 horas. Dia Então esse é 10 o volta pra primeiro Globo. ponto de você já dar um gás, porque 2 horas de programa é melhor do que 3, na minha Sim, visão. É, sim. e eu acho que, assim, óbvio, me lembra muito a possibilidade, o que aconteceu com o Mick Foley lá no o Mankind, lá na Atitude Era, quando ele ganha o título, né? E eu acho que foi o Eric Bischoff, né, que muito inteligentemente falou assim: pode, não precisa nem trocar de canal que, ó, já tô dando o resultado aqui pra vocês. Na semana Uhum. seguinte era todo mundo ligando a televisão lá pra ver como que ia ser esse desfecho. Eu acho que com o Sami Zayn Isso, isso. vai ser um pouco parecido. E o fato de não sabermos ainda quem que o Obafemi vai escolher, pode ser que ele já escolha agora no Monday Night Raw, mas pode ser que ele deixe pra escolher mais pra frente. Pode ser que ele Uhum. encare o Roman, pode ser que ele encare o Sami Zayn e depois escolha, né? Pode ser que exista essa Pode. possibilidade, É, entendeu? Então, é. assim, cria-se algumas situações, mas eu acho que pelo menos o próximo SmackDown vai todo mundo querer ver o que o Sami Zayn vai Assistir. fazer. Do É. lance do Gunther, de fato, não sei se o Nick Aldis vai lutar em algum momento, pode ser que sim. Uhum. E eu gostaria muito de ver isso, né? Até porque os dois europeus, eu quero ver como que seria essa luta, né? Como que faria esse combate. Uhum. E para mim, eu acho que assim, o Sami Zayn ele tem tudo para ter um bom reinado, nem que seja de um mês. É só Uhum. as coisas serem encaixadas. Eu acho que a ideia do Open Challenger é muito boa, mas eu sinceramente não acho que a WWE vai Vai colocar em apostar prática, nisso, né? porque tem que ter muita coragem pra fazer isso, viu? Tem que ter muita É. coragem pra fazer isso. E a WWE não tem, a Não gente já tem. sabe disso. É. Bom, tiveram coragem de dar o título pra ele, pelo menos, né? Isso. Então, Aí né? pode ter sido o poderoso checão do Sheik já. Pode ser, pode ser. Pode ser. Matt, cara, muitíssimo obrigado. Papo excepcional. E queria te agradecer pela presença, pela disponibilidade aqui no canal. E manda o seu jabá aí. Você já falou aí sobre o vídeo aí. O que que você tá fazendo de bom, tá planejando de bom aí pro teu canal aí? Cara, eu quero realmente. Eu já gravei esse vídeo da The Vision. É um vídeo um pouquinho mais editado, com algumas cenas ali que eu coloco. E o pessoal gostou bastante do último vídeo que eu fiz a respeito disso. E aí eu falei que eu iria fazer um da The Vision especificamente. Logo mais volta aí. Volta não, né? Começa o Universe também lá no canal. Então a galera que quiser assistir ali a gameplay também vai poder acompanhar. Mas do mais é isso, eu tô tentando ali me adequar ainda esse mês, os últimos 2 meses foram bem difíceis ali com relação a trabalho pra mim, então tô voltando ainda a pegar a linha de poder postar os vídeos todos os dias, que é o meu objetivo, mas... E as lives, obviamente, nós tivemos live de cobertura ontem, eu quero tentar voltar com as lives de cobertura semanais, mas também tá bem complexo ainda, bem trabalhoso, então vamos ver se vai dar certo, vamos ver. Não, vai dar certo, com certeza, Matt. Você é o cara e é um dos caras pelos quais eu me inspirei para fazer esse canal e sempre agradeço demais aí por essa nossa parceria. Vai ter vídeo no canal do Matt também, tá? Vai Vai ter ter vídeo também. nosso, vai ter um vídeo lá no canal do Matt e a gente vai discutir um pouquinho mais sobre esse estado da WWE atual. Matt, Bom muitíssimo demais. obrigado. Galera, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar os nossos canais. A gente está em collab, então aqui embaixo você pode se inscrever nos dois canais. Deixa o like no vídeo e não esqueça de assistir e maratonar os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Vou deixar umas opções aqui na tela para vocês. Desde já, meu muito obrigado. Um grande abraço, a gente se vê. Até a próxima.